Na pacata cidade de Currais Novos, no coração do Rio Grande do Norte, uma figura misteriosa começou a aparecer nas ruas quando o sol se punha. Era um homem alto, magro, de cabelos louros como o mel da canela, que sempre usava um chapéu de couro desbotado e botas gastas pelo tempo. Os moradores logo passaram a chamá-lo de Louro Canela, sem saber que este nome se tornaria uma lenda. A história do pistoleiro Louro Canela começou no final de 2023, quando Currais Novos vivia dias difíceis. A cidade, conhecida por sua hospitalidade e tranquilidade, estava sendo assombrada por uma onda de crimes que deixava todos com medo. Assaltos aconteciam em plena luz do dia, mulheres eram abusadas nas ruas desertas e os ladrões entravam nas casas como se fossem donos do lugar. Era uma situação desesperadora, conta Dona Maria das Graças, comerciante da rua Coronel José Bezerra. Ninguém mais queria sair de casa depois das 6 da tarde. Os bandidos faziam o que queriam e a polícia não dava conta de tudo. Foi neste cenário de medo e insegurança que o Louro Canela apareceu pela primeira vez. Era uma quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Quando 3 homens armados tentavam assaltar a farmácia do seu Antônio na Praça Central. Os bandidos já tinham rendido o farmacêutico e estavam levando o dinheiro do caixa quando uma voz calma ecoou pela farmácia. "Devolvam o que não é de vocês e saiam da cidade", disse o homem louro parado na porta da farmácia. Ele não gritou, não fez ameaças, apenas falou com a tranquilidade de quem estava pedindo as horas. Os assaltantes riram da situação. Um deles, conhecido na região como Zé Pequeno, apontou a arma para o estranho. "Sai de perto, cabra, senão você vai virar peneira", ameaçou o bandido. O que aconteceu depois deixou todos de boca aberta. O Louro Canela moveu a mão direita tão rápido que ninguém conseguiu ver. Em questão de segundos, os 3 bandidos estavam no chão, gemendo de dor. Suas armas tinham sumido das mãos e eles não conseguiam se mexer. Foi como mágica, lembra seu Antônio, ainda impressionado com o que viu. O homem nem tirou a arma do coldre, só fez um movimento com a mão e os 3 caíram. Nunca vi nada igual na minha vida. O Louro Canela pegou o dinheiro roubado, devolveu para o farmacêutico e olhou para os bandidos caídos. "Vocês têm até o nascer do sol para deixar Currais Novos. Se eu encontrar vocês aqui depois disso, não vou ser tão gentil", disse ele, sempre com aquela voz calma. Os 3 homens se levantaram com dificuldade e saíram correndo da farmácia. Nunca mais foram vistos na cidade. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente. Em poucos dias, toda Currais Novos falava sobre o homem louro que tinha expulsado os bandidos sem usar violência. Mas muita gente duvidava da história. "Pensei que fosse exagero do pessoal", admite o comerciante João Silva. "Como é que um homem sozinho ia dar conta de 3 bandidos armados? Achei que era história inventada." A dúvida de João e de muitas outras pessoas acabou uma semana depois, quando o Louro Canela apareceu novamente. Desta vez, o local foi a rua Antônio Lira, onde um grupo de 5 homens estava aterrorizando os moradores. Eles entravam nas casas, roubavam tudo que podiam carregar e, ainda por cima, faziam ameaças às famílias. Dona Socorro, de 67 anos, estava saindo da casa da filha quando os bandidos a cercaram. Eles queriam roubar a aposentadoria que ela tinha acabado de receber no banco. A senhora, assustada, entregou a bolsa sem resistir. Foi então que o Louro Canela apareceu na esquina. "Boa noite, senhora", cumprimentou ele tirando o chapéu. "Esses homens estão incomodando a senhora?" Os 5 bandidos se viraram para o estranho. O líder do grupo, um homem conhecido como Nego do Facão, riu da situação. "Olha só, gente, apareceu um herói de filme", debochou ele. "Vai embora, vaqueiro, antes que você se machuque." O Louro Canela não respondeu. Apenas caminhou devagar em direção ao grupo. Quando estava a poucos metros de distância, os bandidos sacaram suas armas.
Eram 3 revólveres, um facão e uma faca. Eu avisei, disse Nego do Facão, apontando o revólver para o peito do homem louro. O que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante do que na farmácia. O louro Canela moveu-se como se fosse feito de vento. Em menos de 10 segundos, os 5 bandidos estavam desarmados e no chão. Mas, desta vez, ele não tinha sido tão gentil. Nego do Facão estava com o braço quebrado. 2 dos outros homens não conseguiam se levantar por causa de dores nas pernas. Os outros 2 apenas tremiam de medo, olhando para o louro Canela como se ele fosse um fantasma. "A aposentadoria da senhora", disse ele, pegando a bolsa do chão e entregando para Dona Socorro. "E vocês?", continuou, olhando para os bandidos. "Têm até amanhã ao meio-dia para sumir desta cidade. Se eu encontrar vocês aqui depois disso, vocês vão conhecer um lado meu que prefiro não mostrar." Os 5 homens se arrastaram como puderam e desapareceram da cidade antes mesmo do prazo dado pelo louro Canela. A partir daquele dia, a fama do pistoleiro louro Canela se espalhou por toda a região. As pessoas começaram a contar histórias sobre o homem misterioso que protegia Currais Novos. Alguns diziam que ele era um anjo enviado por Deus. Outros achavam que ele era um policial aposentado, que tinha decidido fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém sabia de onde ele vinha ou onde morava, conta o barbeiro Manuel Gomes. Ele aparecia quando tinha problema, resolvia a situação e sumia. Era como se ele soubesse quando alguém estava em perigo. De fato, o louro Canela parecia ter um 6º sentido para o crime. Sempre que alguém estava sendo assaltado, abusado ou ameaçado, ele aparecia na hora certa. Não importava se era de dia ou de noite, se estava chovendo ou fazendo sol. Ele sempre chegava quando mais precisavam dele. Em janeiro de 2024, 3 mulheres jovens foram atacadas por um homem que as seguiu até uma rua escura perto do mercado municipal. O agressor tentou abusar das moças, mas o louro Canela surgiu das sombras como se tivesse saído do nada. "Acho melhor o senhor repensar suas escolhas", disse ele para o criminoso. O homem, que era conhecido na região por seus crimes contra mulheres, riu e mostrou uma faca. "Vai embora, palhaço, ou você vai virar picadinho", ameaçou. O louro Canela suspirou e balançou a cabeça. "Eu tentei ser educado", murmurou. Em questão de segundos, o agressor estava inconsciente no chão. As 3 mulheres foram salvas e o criminoso acordou amarrado em frente à delegacia de polícia com um bilhete explicando seus crimes. Ele não matou o homem, mas deixou bem claro que crimes contra mulheres não seriam tolerados em Currais Novos, explica a assistente social Carla Mendes. A partir daquele dia, os casos de abuso diminuíram drasticamente na cidade. Com o passar dos meses, o pistoleiro louro Canela se tornou uma figura cada vez mais presente na vida dos moradores de Currais Novos. Sua fama se espalhou para as cidades vizinhas e logo bandidos de toda a região passaram a evitar Currais Novos como se fosse território proibido. Era impressionante como a cidade mudou, relembra a professora Edilene Santos. Antes, a gente tinha medo de sair na rua. Depois que o louro Canela apareceu, Currais Novos voltou a ser a cidade tranquila que sempre foi. Em fevereiro de 2024, aconteceu um dos casos mais marcantes da atuação do justiceiro. Uma quadrilha de 8 homens armados chegou à cidade com a intenção de assaltar o banco local. Eles tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Sabiam os horários dos funcionários, conheciam as rotas de fuga e tinham até carros roubados esperando na saída da cidade. O assalto estava marcado para uma terça-feira de manhã, quando o movimento no banco era maior. Os bandidos chegaram cedo, ocuparam posições estratégicas e aguardaram o momento certo para agir. Mas eles não contavam com uma coisa. O louro Canela também estava observando. "Eu vi quando os carros chegaram", conta o vendedor de frutas Zé Maria, que trabalha em frente ao banco. "Eram homens estranhos que não eram daqui. Eles ficaram parados, olhando para o banco, e eu já desconfiei que coisa boa não era. Por volta das 9 horas da manhã, os bandidos entraram em ação.
2 homens ficaram nos carros, 2 se posicionaram na rua e 4 entraram no banco gritando para que todos se jogassem no chão. Era um assalto bem organizado, do tipo que costumava dar certo em cidades pequenas. Mas quando o líder da quadrilha, um homem conhecido como Toinho Metralhadora, estava rendendo o gerente do banco, ele ouviu uma voz calma vinda da porta principal. "Bom dia, acho que vocês se perderam. Este não é lugar para vocês." Todos se viraram para ver quem estava falando. Era o Louro Canela, parado na entrada do banco com as mãos nos bolsos, como se estivesse fazendo uma visita amigável. "Quem é esse maluco?" perguntou um dos bandidos para o outro. Toinho Metralhadora, que tinha fama de ser um dos criminosos mais perigosos da região, apontou sua metralhadora para o homem louro. "Sai daí, cabra doido, senão eu faço você virar queijo suíço." O Louro Canela suspirou e tirou as mãos dos bolsos. "Eu realmente esperava que vocês fossem mais espertos", disse ele, balançando a cabeça. O que aconteceu a seguir deixou todos no banco sem acreditar no que estavam vendo. O Louro Canela se moveu tão rápido que parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Em menos de 1 minuto, os 4 bandidos que estavam dentro do banco estavam desarmados e no chão. Toinho Metralhadora, que segundos antes ameaçava todo mundo com sua arma, agora estava sentado no chão, olhando para suas próprias mãos vazias, sem entender como havia perdido a metralhadora. "Isso não é possível", murmurou ele. "Ninguém é tão rápido assim." O Louro Canela pegou as armas dos bandidos e as colocou sobre o balcão do banco. Depois, olhou para os funcionários e clientes que ainda estavam no chão. "Podem se levantar", disse ele gentilmente. O perigo já passou, mas o trabalho do Louro Canela ainda não tinha terminado. Ele sabia que havia mais bandidos esperando do lado de fora. Calmamente, ele caminhou até a porta e acenou para os 4 homens que estavam na rua. "Seus amigos estão aqui dentro esperando vocês", gritou ele. "Por que não entram para conversarmos?" Os bandidos que estavam do lado de fora se entreolharam. Eles tinham ouvido falar do Louro Canela, mas achavam que eram apenas histórias inventadas. Agora, vendo que algo tinha dado errado com o plano, eles decidiram entrar no banco para ver o que estava acontecendo. Foi um erro fatal. Assim que os 4 entraram no banco, o Louro Canela fechou a porta atrás deles. Em questão de segundos, todos os 8 membros da quadrilha estavam desarmados e sentados no chão, olhando para o homem louro como se ele fosse um ser de outro mundo. "Agora vamos ter uma conversa civilizada", disse o Louro Canela, puxando uma cadeira e se sentando na frente dos bandidos. "Vocês têm 2 opções. A primeira é deixar esta cidade imediatamente e nunca mais voltar. A segunda é conhecer um lado meu que vocês realmente não querem conhecer." Toinho Metralhadora, mesmo assustado, ainda tentou manter sua pose de bandido perigoso. "Você não sabe com quem está mexendo, cabra. Eu conheço gente importante. Se você me tocar, vai ter problemas sérios." O Louro Canela sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no banco. Era um sorriso gentil, mas que ao mesmo tempo deixava claro que ele não estava brincando. "Toinho", disse ele, chamando o bandido pelo nome, "você já matou 3 pessoas inocentes, assaltou dezenas de bancos e destruiu a vida de muitas famílias. Eu conheço toda a sua história. E agora você está na minha cidade, ameaçando o meu povo. Então me diga, quem é que não sabe com quem está mexendo?" O líder da quadrilha sentiu um frio na barriga. Como aquele homem conhecia tantos detalhes sobre sua vida? Quem era ele realmente? Eu escolho a primeira opção", disse Toinho, com a voz trêmula. "Ótima escolha", respondeu o Louro Canela, se levantando da cadeira. "Vocês têm 1 hora para sair de Currais Novos. Depois disso, se eu encontrar qualquer um de vocês na cidade, ou se souber que vocês voltaram para incomodar estas pessoas, vocês vão descobrir que existem coisas piores do que a cadeia." Os 8 bandidos saíram do banco cambaleando, entraram em seus carros e partiram em alta velocidade. Nunca mais foram vistos na região.
A notícia do que havia acontecido no banco se espalhou como fogo. Em poucas horas, toda Currais Novos sabia que o Louro Canela havia enfrentado sozinho uma quadrilha de 8 homens armados e tinha vencido sem disparar um único tiro. Foi neste dia que eu entendi que o Louro Canela não era um homem comum, conta o gerente do banco Antônio Carlos. Ele não era só corajoso ou habilidoso, ele era algo mais, algo especial. A partir daquele episódio, a fama do pistoleiro Louro Canela se espalhou por todo o Rio Grande do Norte. Jornais de Natal começaram a publicar matérias sobre o Justiceiro de Currais Novos. Programas de rádio falavam sobre suas façanhas. E os criminosos da região passaram a contar histórias assombradas sobre o homem louro que protegia a cidade. Em março de 2024, um caso especialmente tocante mostrou o outro lado do Louro Canela. Dona Francisca, uma senhora de 78 anos que morava sozinha no bairro Alto de São João, estava sendo constantemente ameaçada por seu próprio neto, um jovem viciado em drogas que queria roubar a casa da avó para vender e comprar entorpecentes. Meu neto era um menino bom, conta Dona Francisca com lágrimas nos olhos. Mas as drogas mudaram ele completamente. Ele chegava em casa gritando, me ameaçando, dizendo que ia me machucar se eu não desse dinheiro para ele. A situação se tornou insustentável quando o jovem, conhecido como Juninho, começou a roubar os objetos de valor da casa da avó. Primeiro foram as joias que tinham pertencido à sua falecida mãe. Depois foi o rádio antigo. Por fim, ele levou até mesmo a televisão pequena que a senhora usava para se distrair. Dona Francisca não sabia o que fazer. Ela amava o neto, mas tinha medo dele. Não queria chamar a polícia porque não queria ver o menino na cadeia. Mas também não podia mais viver com aquele terror constante. Foi numa quinta-feira à noite que a situação chegou ao limite. Juninho apareceu na casa da avó completamente drogado, quebrando tudo o que encontrava pela frente. Ele queria que Dona Francisca vendesse a casa e desse o dinheiro para ele. "Vende logo essa casa velha, vó!" gritava ele, quebrando os pratos da cozinha. "Eu preciso de dinheiro. Se você não vender, eu vou queimar tudo." A pobre senhora estava escondida no quarto, rezando para que alguém a ajudasse. Foi então que ouviu uma batida educada na porta da frente. "Boa noite, posso entrar?" disse uma voz calma. Juninho parou de quebrar as coisas e foi até a porta. Quando abriu, encontrou o Louro Canela parado na varanda, com o chapéu na mão. "Quem é você? O que quer aqui?" perguntou o jovem, ainda sob efeito das drogas. "Meu nome não importa", respondeu o Louro Canela. "Estou aqui porque uma senhora muito boa está sofrendo e isso me incomoda." Juninho riu de forma debochada. "Ah, é? E o que você vai fazer? Me prender? Me bater? Pode tentar, velho." O Louro Canela entrou na casa e olhou ao redor. Viu os pratos quebrados, os móveis virados e sentiu a dor daquela família destruída pelas drogas. "Senta aí, menino", disse ele apontando para o sofá. "Vamos conversar." Juninho ia responder com grosseria, mas quando olhou nos olhos do Louro Canela, algo mudou. Era como se aqueles olhos conseguissem ver através de sua alma. Sem entender por quê, o jovem se sentou no sofá. "Qual é o seu nome verdadeiro?" perguntou o Louro Canela, sentando-se na cadeira em frente. "João Carlos", respondeu o rapaz, sem saber por que estava sendo tão obediente. "João Carlos", repetiu o homem louro. "Nome bonito, nome de gente boa. Me conta uma coisa, João Carlos. Você sempre quis magoar sua avó?" O jovem baixou a cabeça. Pela primeira vez em meses, ele conseguiu pensar com clareza sobre o que estava fazendo. "Não", murmurou ele. "Eu amo minha avó. Ela me criou quando minha mãe morreu. Mas eu preciso das drogas. Eu não consigo parar." O Louro Canela assentiu com compreensão. "Eu sei que você precisa de ajuda, João Carlos, e eu vou te ajudar. Mas primeiro, você precisa parar de machucar a pessoa que mais te ama neste mundo." Durante 2 horas, o Louro Canela conversou com Juninho. Ele não gritou, não fez ameaças, não usou violência. Apenas conversou, como um pai conversa com um filho que se perdeu no caminho.
Quando a conversa terminou, Juninho estava chorando. Ele pediu perdão à avó, prometeu procurar ajuda para se livrar das drogas e jurou que nunca mais a machucaria. Eu vou acompanhar seu progresso, João Carlos, disse o Louro Canela, colocando a mão no ombro do jovem. Se você mantiver sua promessa, eu vou te ajudar a reconstruir sua vida. Mas se você voltar a ameaçar sua avó, aí sim você vai conhecer o lado que eu não gosto de mostrar. Juninho manteve sua promessa. Com a ajuda de uma clínica de reabilitação que o Louro Canela indicou e pagou, o jovem conseguiu se livrar das drogas. Hoje, ele trabalha como mecânico e cuida da avó com todo o carinho do mundo. O Louro Canela salvou minha família, diz Dona Francisca. Ele mostrou que às vezes a melhor arma não é um revólver, mas sim uma conversa cheia de amor. Este caso mostrou aos moradores de Currais Novos que seu protetor não era apenas um homem violento que resolvia problemas na base da força. Ele era alguém que realmente se importava com as pessoas e entendia que nem todo problema se resolve com violência. Em abril de 2024, aconteceu o que muitos consideram o caso mais impressionante da carreira do Louro Canela. Uma gangue de 15 homens chegou à cidade vindos de Natal, com a missão específica de encontrar e eliminar o justiceiro que estava atrapalhando os negócios do crime organizado na região. Eles chegaram numa sexta-feira à noite, armados até os dentes, em 5 carros blindados. O líder do grupo era um homem conhecido como Coronel Diabo, famoso por nunca ter perdido uma guerra contra rivais. Vamos acabar com esse palhaço de uma vez por todas, declarou o Coronel Diabo para seus homens. Ninguém pode enfrentar o crime organizado e sair impune. A gangue se espalhou pela cidade, procurando informações sobre o Louro Canela. Eles ofereciam dinheiro para quem dissesse onde ele morava. Ameaçavam comerciantes e chegaram até mesmo a sequestrar o filho do prefeito para forçar as autoridades a entregarem o justiceiro. Foi então que o Louro Canela apareceu na praça central da cidade, sozinho, caminhando calmamente em direção aos 15 homens armados. Ouvi dizer que vocês estão me procurando, disse ele, parando a poucos metros do grupo. Aqui estou eu, Coronel Diabo Rio Alto. Então você é o famoso Louro Canela? Pensei que fosse maior. Tamanho não é documento, respondeu o justiceiro. Vocês têm uma escolha. Vão embora agora ou vão embora em ambulâncias. Os 15 homens sacaram suas armas ao mesmo tempo. Metralhadoras, pistolas, espingardas, facões. Era armamento suficiente para enfrentar um pequeno exército. Você está maluco se pensa que pode enfrentar 15 homens sozinho, gritou o Coronel Diabo. O Louro Canela suspirou e retirou lentamente seu revólver do coldre. Era uma arma simples, antiga, mas bem cuidada. 15 contra 1, murmurou ele. Vocês é que deveriam estar preocupados. O que aconteceu a seguir entrou para a história de Currais Novos como o milagre da Praça Central. Em menos de 5 minutos, os 15 bandidos estavam no chão, desarmados, alguns inconscientes, outros apenas gemendo de dor. O Louro Canela não tinha disparado nem um único tiro. Ele havia usado apenas suas mãos, sua velocidade impressionante e uma habilidade de luta que parecia sobrenatural. Coronel Diabo, que estava inconsciente no meio da praça, acordou amarrado junto com seus homens. Todos eles tinham bilhetes pendurados no peito com a seguinte mensagem: Currais Novos está sob minha proteção. Quem tocar nos meus protegidos responderá a mim. Os 15 bandidos foram entregues à polícia de Natal, junto com provas de todos os crimes que haviam cometido. Coronel Diabo foi condenado a 30 anos de prisão e sua gangue foi desmantelada para sempre. A partir daquele dia, nenhum criminoso ousou mais desafiar o pistoleiro Louro Canela. Currais Novos se tornou oficialmente a cidade mais segura do Rio Grande do Norte. E o justiceiro se tornou uma lenda viva. Ele não é apenas nosso protetor, diz o prefeito da cidade, José Roberto. Ele é o anjo da guarda de Currais Novos. Enquanto ele estiver aqui, nossa cidade será um lugar de paz.
Hoje, mais de um ano depois de sua primeira aparição, o pistoleiro Louro Canela continua protegendo Currais Novos. Ninguém sabe quem ele realmente é, de onde veio ou por que escolheu esta cidade para proteger. Mas uma coisa é certa: enquanto houver injustiça em Currais Novos, o Louro Canela estará lá para enfrentá-la. E assim, a lenda do Justiceiro de Currais Novos continua a crescer, inspirando esperança nos corações dos bons e medo nos corações dos malvados. Porque todos sabem que em algum lugar da cidade, um homem de cabelos louros como mel de canela está sempre vigiando, sempre protegendo, sempre pronto para fazer justiça. A história do pistoleiro Louro Canela levanta questões importantes sobre justiça, segurança pública e o papel dos cidadãos na proteção de suas comunidades. Em tempos onde a violência urbana assola cidades brasileiras de todos os tamanhos, o surgimento de uma figura como o Justiceiro de Currais Novos representa tanto uma esperança quanto um dilema social. O aparecimento do Louro Canela em Currais Novos não pode ser visto apenas como um caso isolado de vigilantismo. Ele representa um grito de socorro de uma comunidade que se sentia abandonada pela segurança pública tradicional. Quando os mecanismos oficiais de proteção falham, é natural que surjam figuras que preencham esse vazio. O que o Louro Canela fez aqui foi devolver a dignidade para nosso povo. Analisa o sociólogo Dr. Marcos Aurélio, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele mostrou que era possível viver sem medo, e isso mudou completamente a mentalidade da cidade. Os números comprovam essa transformação. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Currais Novos registrou uma queda de 87% nos índices de criminalidade desde o aparecimento do Justiceiro. Assaltos, furtos e casos de violência doméstica praticamente desapareceram das estatísticas policiais. O que mais chama a atenção na atuação do pistoleiro Louro Canela é sua abordagem diferenciada para cada situação. Ele não é um vigilante que age sempre da mesma forma. Sua metodologia varia conforme o tipo de crime e o perfil do criminoso. Para bandidos violentos e perigosos, ele usa a força necessária para neutralizá-los, mas sempre de forma proporcional. Para jovens envolvidos com drogas ou pequenos delitos, ele prefere a conversa e o encaminhamento para programas de recuperação. Para casos familiares, ele atua como mediador, buscando soluções que preservem os laços afetivos. Ele entende que cada problema tem uma solução diferente, observa a psicóloga social doutora Carmen Lúcia. Não é um homem movido pela vingança ou pela violência gratuita. É alguém que realmente quer construir uma sociedade melhor. Mesmo após mais de um ano de atuação, ninguém descobriu a verdadeira identidade do Louro Canela. Ele não possui documentos, não deixa rastros e ninguém nunca o viu fora de suas ações como justiceiro. Algumas teorias tentam explicar quem ele realmente é. Uma das hipóteses mais aceitas é que ele seja um ex-policial ou militar altamente treinado que decidiu dedicar sua vida à proteção de Currais Novos. Outra teoria sugere que ele seja um morador local que sempre viveu na cidade, mas mantinha uma vida dupla. Há ainda quem acredite que ele seja uma figura sobrenatural, enviada por forças superiores para proteger os inocentes. Independente de quem ele seja na vida civil, o importante é o que ele representa para a nossa comunidade, diz o padre João Batista, da Igreja Matriz. Ele é um símbolo de esperança, de que o bem sempre pode vencer o mal. Independente do futuro do próprio Louro Canela, seu legado já está garantido. Ele provou que uma pessoa determinada pode fazer a diferença na vida de toda uma comunidade. Mostrou que a violência não é inevitável e que existem formas de combater o crime sem se tornar criminoso. Currais Novos hoje é estudada por universidades de todo o país como exemplo de recuperação social.
A cidade recebe visitantes interessados em entender como foi possível transformar uma comunidade violenta num oásis de paz no sertão nordestino. O Louro Canela nos ensinou que não precisamos aceitar o crime como parte normal da vida, reflete a comerciante Maria das Graças. Ele nos mostrou que podemos sonhar com uma cidade melhor e lutar para construí-la. A história do pistoleiro Louro Canela desafia nossas concepções sobre justiça, lei e ordem. Ela nos força a questionar se os meios oficiais de combate ao crime são suficientes e se existem situações onde a ação individual pode ser mais efetiva que as instituições. Não se trata de defender o vigilantismo como solução universal. O caso de Currais Novos é único, e tentativas de reproduzi-lo em outros contextos podem ter resultados desastrosos. Mas ele serve como exemplo de que quando uma comunidade se une em torno de valores comuns, transformações extraordinárias são possíveis. O Louro Canela pode ser um mito, uma lenda ou simplesmente um homem comum que decidiu fazer algo extraordinário. O importante é que ele existe e sua existência mudou para sempre a vida de milhares de pessoas. Em tempos de descrença nas instituições e medo da violência urbana, histórias como a do Justiceiro de Currais Novos nos lembram que ainda há espaço para heróis no mundo real. Talvez não heróis de quadrinhos, com superpoderes e capas coloridas, mas pessoas comuns que decidem fazer a diferença. E talvez seja exatamente isso que nossa sociedade mais precisa. Não de super-heróis impossíveis, mas de pessoas reais dispostas a lutar pelo que é certo, cada uma à sua maneira, cada uma em sua comunidade. O pistoleiro Louro Canela nos ensinou que qualquer um pode ser um herói. Basta ter coragem para agir quando a ação é necessária, sabedoria para escolher o método certo e amor suficiente pela comunidade para fazer dela um lugar melhor. Esta é a verdadeira lição de Currais Novos. Heróis não nascem prontos. Eles se constroem dia após dia, escolha após escolha, ato após ato de coragem e compaixão. E todos nós temos o potencial de ser o herói que nossa comunidade precisa. Compartilhe este fato para seus familiares. Um forte abraço e até breve.